Você já se perguntou o que aconteceria se pudéssemos usar 100% do nosso cérebro? Imagine desbloquear cada canto escondido, cada caminho adormecido. Nos tornaríamos super-humanos, ou isso nos mudaria de maneiras que não podemos prever? O mito sugere que estamos usando apenas uma fração do nosso potencial, como usar um supercomputador como calculadora. Mas o que significa usar todo o nosso cérebro, de verdade? Vamos separar o fato da ficção e explorar como seria se nossas mentes estivessem totalmente despertas. O cérebro humano, muitas vezes considerado a estrutura mais complexa do universo conhecido, não é um motor único e monolítico. Em vez disso, funciona muito como uma orquestra altamente habilidosa e coordenada. Dentro dessa orquestra, cada seção, assim como regiões específicas do cérebro, desempenha um papel único e vital, contribuindo para a sinfonia geral do pensamento e da ação. Por exemplo, o lobo occipital, localizado na parte de trás do cérebro, é o principal responsável pelo processamento da visão, permitindo-nos perceber o mundo ao nosso redor através dos nossos olhos. Enquanto isso, os lobos temporais, situados em ambos os lados da cabeça, lidam com as tarefas intrincadas de processar o som e compreender a linguagem, permitindo-nos comunicar e dar sentido à informação auditiva. Os lobos parietais, posicionados na parte superior do cérebro, são cruciais para gerenciar nosso senso de tato, consciência espacial e navegação, permitindo-nos interagir com nosso ambiente de forma eficaz. E, finalmente, os lobos frontais, localizados na parte da frente do cérebro, atuam como o maestro dessa complexa orquestra, orquestrando funções cognitivas de nível superior, como planejamento, tomada de decisões e resolução de problemas. Assim como, em uma orquestra real, nem todo instrumento ou região cerebral está tocando em volume máximo o tempo todo. Em vez disso, o cérebro coordena magistralmente a atividade em diferentes regiões, garantindo que as áreas certas sejam ativadas no momento certo para atender às demandas da tarefa em questão. Ele alterna perfeitamente entre essas regiões conforme necessário, criando um sistema dinâmico e adaptável que pode responder a uma ampla gama de estímulos e desafios. Mesmo quando estamos em repouso ou caindo no sono, o cérebro permanece notavelmente ocupado, trabalhando incansavelmente nos bastidores. Ele está ativamente consolidando memórias, transferindo informações do armazenamento de curto prazo para o de longo prazo e fortalecendo as conexões neurais. Além disso, ele está diligentemente eliminando produtos residuais e toxinas que se acumularam ao longo do dia, preparando-se para os desafios do dia seguinte. Técnicas modernas de neuroimagem, como fMRI e PET scans, revelaram que quase todas as partes do cérebro exibem algum nível de atividade em diferentes momentos, dissipando o mito de que usamos apenas uma pequena porcentagem do nosso poder cerebral. Não existem territórios vastos e inexplorados dentro de nossos cérebros que permaneçam dormentes e sem uso. A verdadeira maravilha não reside em tentar desbloquear algum potencial oculto usando mais do nosso cérebro, mas sim em apreciar como todas essas diferentes regiões trabalham juntas em tamanha perfeita harmonia e sincronia. Na verdade, já estamos usando nosso cérebro inteiro, apenas não tudo simultaneamente. A chave é o tempo preciso e a coordenação da atividade em diferentes regiões cerebrais. O verdadeiro mistério, e talvez a fronteira final da neurociência, é entender como essa coordenação intrincada dá origem à própria experiência subjetiva da consciência. O mito dos 10% do cérebro persiste na cultura popular, mesmo com vasta evidência científica contrária. É uma daquelas ideias que, por alguma razão, se recusa a desaparecer. Provavelmente começou com uma interpretação errada da psicologia ou neurociência inicial, talvez uma simplificação excessiva de conceitos complexos para o público em geral. As origens exatas são nebulosas, mas a ideia ganhou força ao longo do tempo. E não,
não começou com Einstein. Apesar de ser frequentemente atribuído a ele, não há evidências de que Einstein tenha defendido essa ideia. É uma ideia atraente. A promessa de potencial oculto esperando para ser destravado, um atalho para a grandeza, a capacidade de alcançar mais com menos esforço aparente. A cultura popular adora essa premissa, mas a biologia, com suas complexidades e evidências empíricas, não. O cérebro usa cerca de 20% da nossa energia total. Apesar de ter apenas 2% do nosso peso corporal total, a evolução, um processo implacável de otimização, não desperdiçaria recursos preciosos em tecido cerebral não utilizado. Seria um luxo biológico insustentável. Scans cerebrais modernos mostram atividade em praticamente todo o cérebro. Mesmo em repouso, há atividade significativa. Danos em qualquer área do cérebro, por menores que sejam, têm consequências reais e observáveis. Se 90% do cérebro não fossem usados, as lesões nessa vasta área raramente importariam, mas elas importam profundamente, afetando a cognição, o movimento e a própria personalidade. Então, qual é a verdade? Já estamos usando praticamente todo o nosso cérebro, o tempo todo, em uma sinfonia complexa de atividade neural. Imagine um mundo onde o potencial inexplorado do cérebro humano é totalmente desbloqueado. Mas, e se de alguma forma pudéssemos ativar todo o nosso cérebro de uma vez? Quais possibilidades se desdobrariam se pudéssemos aproveitar todo o poder de nossas mentes? Nosso poder de processamento dispararia, alcançando níveis que hoje só podemos sonhar. A velocidade e a eficiência dos nossos pensamentos aumentariam exponencialmente. Imagine aprender um idioma em minutos, absorvendo vocabulário, gramática e nuances culturais sem esforço. Recordar cada memória perfeitamente, com clareza cristalina e detalhes vívidos, como se revivesse o momento, e resolver problemas complexos instantaneamente, desvendando quebra-cabeças intrincados e encontrando soluções inovadoras com facilidade. A percepção sensorial poderia ser amplificada, nossos sentidos aguçados para experimentar o mundo de maneiras que nunca pensamos ser possível. Ver detalhes microscópicos, revelando a beleza oculta e a complexidade do mundo ao nosso redor. Ouvir sons distantes, captando frequências e nuances sutis que normalmente estão além da nossa percepção. Até mesmo experimentar sinestesia como um novo normal, onde os sentidos se misturam e se entrelaçam, criando uma sinfonia de percepção. A inteligência emocional aumentaria, permitindo-nos entender e navegar pelas complexidades dos relacionamentos humanos com maior facilidade. Leríamos microexpressões, decifrando sem esforço os sinais sutis que revelam os verdadeiros sentimentos de uma pessoa. Sentiríamos as emoções dos outros diretamente, experimentando suas alegrias e tristezas como se fossem as nossas, e nos conectaríamos em um nível além das palavras, forjando relacionamentos mais profundos e significativos com aqueles ao nosso redor. A empatia poderia se tornar universal, unindo divisões culturais e promovendo um senso de comunidade global. Potencialmente acabando com conflitos e mal-entendidos, abrindo caminho para um mundo mais pacífico e harmonioso. Nosso pensamento seria fundamentalmente diferente, transformado em uma força poderosa para a criatividade, inovação e compreensão. Mais rápido, permitindo-nos processar informações com velocidade impressionante. Mais profundo, capacitando-nos a explorar as complexidades da existência com maior discernimento. E mais interconectado, fomentando uma rede de conhecimento e compreensão que abrange disciplinas e culturas. O mundo se tornaria uma tapeçaria de informações, uma vasta e intrincada rede de conhecimento esperando para ser explorada. Unificada e incrivelmente detalhada, nos proporcionando uma compreensão abrangente do universo e do nosso lugar nele.
A humanidade poderia passar de mentes individuais, cada uma com sua própria perspectiva e experiência únicas, para uma consciência coletiva, um campo unificado de consciência que transcende os limites das mentes individuais. Com a cognição expandida, a criatividade explodiria. Artistas poderiam visualizar e criar obras-primas em suas mentes antes mesmo de tocar uma tela. Cientistas poderiam intuir os segredos do universo, unificando a física em um único salto. Engenheiros poderiam projetar tecnologias perfeitas e autorreparáveis. Músicos e chefes criariam experiências personalizadas para cada indivíduo. A vida cotidiana se tornaria um ato de criação, e conversas poderiam ser obras de arte. Mas se a perfeição é sem esforço, a criatividade perde o sentido? Talvez a jornada, não o resultado, se tornaria a verdadeira arte. Neste novo mundo, os limites da criatividade e da consciência seriam levados além da imaginação. A sociedade seria remodelada. A tecnologia avançaria na velocidade da luz, com IA e automação atendendo às necessidades de todos. O trabalho, como o conhecemos, poderia desaparecer, substituído por um foco em aprendizado e criatividade. Mas uma nova divisão de classes poderia surgir. Aqueles com cérebros totalmente ativados e aqueles sem. Governança e ética precisariam evoluir. Leis, crime e punição poderiam se tornar obsoletos, substituídos por cálculos morais hiperinteligentes. A empatia perfeita poderia acabar com conflitos, mas também apagar a privacidade e a individualidade. O eu poderia se dissolver em uma mente coletiva, mais segura, mais eficiente, mas menos humana. Ganharemos uma utopia, ou perderemos o que nos torna indivíduos. A ativação cerebral completa traz enormes riscos. As demandas de energia do cérebro disparariam. Nossos corpos não conseguiriam acompanhar. Sobrecargar nossos sentidos e memórias poderia levar à loucura, não à iluminação. A segurança seria um pesadelo. Indivíduos hiperinteligentes poderiam manipular sistemas, mercados ou até mesmo populações inteiras. O potencial de uso indevido é assustador. Uma pessoa poderia se tornar uma ameaça imparável. E quanto à nossa humanidade? Com mentes tão avançadas, alegrias e emoções simples poderiam se tornar sem sentido. Ao buscar o poder supremo, poderíamos perder a própria essência de ser humano. A faca de dois gumes do potencial e do perigo é impossível de ignorar. Desmistificamos o mito, exploramos as possibilidades e enfrentamos os perigos. A verdade é que já realizamos milagres com os cérebros que temos, criando, amando, imaginando e questionando. Talvez o objetivo não seja desbloquear uma porcentagem oculta, mas nutrir o poder que já possuímos. A verdadeira jornada é aprender, crescer e entender a nós mesmos e ao nosso universo. Então, se você pudesse acessar 100% do seu cérebro, com todos os seus riscos e recompensas, o que você faria? A resposta pode revelar mais sobre você do que você pensa.